Bom dia a todos. A ideia desse Grand Round era nós trabalharmos a música e as vinculações que a música tem com a medicina. E se a gente for ver, a música entra na nossa vida em todos os momentos. E nós escolhemos hoje para falar sobre esse tema dois amigos e colegas que estão vinculados à música há muito tempo. Um deles, nosso colega médico, para a gente abordar esse tema. Desculpe. O doutor Ney Fialkov, eu estou chamando de doutor Ney, porque o Ney foi nosso colega aqui da residência. Ele fez a residência em medicina interna, foi depois intensivista, e um belo dia ele chegou e disse: estou largando tudo e estou indo para Boston estudar música. O Ney toca piano há muitos anos, é um pianista de primeira linha, professor da universidade e do programa de pós-graduação em música da URGS, e é nosso amigo há muito tempo, e a gente está há muito tempo para fazer esse Grand Round com ele. E além do Ney, nós temos o privilégio hoje, o prazer de também receber o Dr. André Brandalize, que Brandalize eu acho que deve soar para vocês de uma jornalista conhecida aqui no Sul, que é a Ivete Brandalize, da qual ele é filho. E o André se dedica à música também, eu acho que quantos anos, André? Desde os 4 anos. Desde os 4 anos. O André, eu tive que copiar aqui exatamente o currículo do André, porque eu não consegui. Ele tem inúmeras atividades ao longo da carreira dele. E o André, na verdade, André, estou até com um problema aqui de acesso, mas o André, ele é, além de filho da jornalista, da Ivete Brandalize, mestre em musicoterapia pela Universidade de Nova York, doutorando em musicoterapia pela Universidade de Temple, na Filadélfia, e diretor do Centro Gaúcho de Musicoterapia. Então nós temos assim dois palestrantes de mais alto nível para nos apresentar esse tema. A gente não definiu bem qual o tema, deixamos para eles definir todo o espectro de aplicação da música em relação à medicina. Vai começar, Ney? Então vamos lá. Muito bom dia a todos. Para alguns que já comeram o seu lanche, já é boa tarde, para mim ainda não. É uma grande honra estar presente aqui nesse anfiteatro que tem o nome de um dos meus professores mais queridos, o Gabaldi. Bem, passada a emoção, vamos falar sobre emoção, música. Tá? Eu confesso que fiquei muito desconcertado com o convite, né, do colega Tonazzi, sobre música. O que eu vou? A minha prática é em música. Né? A gente sabe, música faz bem para a alma e essas coisas todas, mas eu não trabalho com a terapêutica associada aqui já. Então, logo me veio à cabeça André Brandalize, né, que eu fui até da comissão que fez o reconhecimento do título de musicoterapia dele no nosso programa de pós-graduação. E então eu resolvi fazer um apanhado das várias interfaces que a música e a medicina têm. E antes disso, antes de entrar no assunto propriamente dito, entrando no assunto, eu vou convidar para o próximo slide. O André está me ajudando aqui. E como a música pode, na verdade, sublinhar a nossa vida, as nossas experiências, e num aspecto cultural, né, de música, de memória, de associações, a gente pode ter a música alterando as nossas sensações, tanto para o bem quanto para o mal. Eu estou vendo aqui um grande narrador. Cadê? Está aqui. Sérgio Yes. E eu sei que ele não gosta de nadar em águas abertas, né? Mas quem de nós não gostaria de estar numa... Imaginem essa água aqui do mar numa temperatura de nordeste, assim, 28 graus.
dá vontade de ficar dentro, né? Está lá. André, toca música. Alguém ainda ficou dentro d'água? Eu escolhi uma foto que não fosse rasa, que tinham fotos lindas de água, muito convidativas. A gente disse, não, raso, um dos meus filhos, não, raso não vai ter graça porque a gente tem como fugir, mas é para dar a impressão de que a gente não tem. Então, a música tem um poder muito grande. Se nós formos olhar para a história, vamos ver que muitos dos povos primitivos têm uma conexão, a música tem um componente social, cultural muito forte e, inclusive, tem sido parte histórica dos procedimentos terapêuticos de várias dessas culturas. Se a gente lembra de estudos sobre as tribos indígenas, os pajés, o uso da música, também o brahmanismo, né, na Índia, e parece que agora nós, da medicina ocidental, estamos acordando para uma sabedoria empírica, que já é milenar, e que tem, talvez agora que instituições de bastante credibilidade, tanto no sentido da assistência quanto na pesquisa, Stanford, Mass General, University of Temple, que estão fazendo pesquisas, University of London, então, essas pesquisas estão pululando em vários lugares. Então, foi uma coincidência interessante porque eu usei muito o artigo da Dr. Dillier, da University of Temple, sem saber do André. Depois fui comentar ontem com o André, eu vou usar o sistema de interface que ela usou para classificar as diferentes manifestações na literatura interdisciplinar ou médica das ocorrências entre música e medicina. E aí o André me diz, Dr. Dillier é a minha orientadora de doutorado. Então, toquei nesse área. Eu vou encerrar, eu não vou entrar no âmbito da musicoterapia porque eu vou deixar com o André. Então, a gente pode pensar em música no ambiente médico, no ambiente institucional, né, seja ele hospitalar, ambulatorial. Tem a música sendo, na verdade, nós músicos sendo estudados por médicos, tratados, estudos tanto no sentido da neurociência, de memória, psicologia, mas também sobre as lesões, estresse e patologias específicas que acometem músicos, médicos que estão utilizando música como coadjuvante terapêutico, e mais especificamente a atividade sistemática da musicoterapia, que eu vou de uma maneira muito... Então, aqui eu digo que vai ser um passeio no Louvre, que nós vamos estacionar o ônibus numa porta e 45 minutos depois a gente pega todo mundo e aí vamos lá para Praga, Budapeste, Roma, etc. Em 2 dias a gente faz a Europa. Próximo. Eu fico contente de saber que o Hospital de Clínicas já tem apresentações musicais que tem institucionalizadas desde 2000, que tem um coro, um egresso nosso, Yuri Correia, que é o regente. Esse coro tem apresentações regulares. Tem um projeto que se chama Sarau, no HCPA, que é feito, se não me engano, lá na Oncologia Pediátrica, que o meu colega Daniel Wolff desenvolve pela Reitoria de Extensão, que fazem concertos com músicos profissionais, né, que já tiveram aqui também em outras oportunidades, Nico Nikolaevski, o Yamandu Costa esteve aqui, né, e eu espero poder voltar aqui quando tiver um piano, e até a gente pode pensar em alternativas, né, para isso acontecer. O número de médicos envolvidos em atividades musicais, como amadores, e aí eu uso a palavra amador
não no sentido de profissional, não, mas amador que realmente conjuga o verbo amar. São vários. Né? Eu fiquei me lembrando só de conexão com a URGS, o Hospital de Clínicas, o A Vida Médica, o célebre psiquiatra, violinista Paulo Guedes, José Pedro Boécio, que foi regente profissional aqui, que fez a medicina comunitária, uma das primeiras turmas do Murialdo, o Zanonato, internista e psiquiatra, Carlos Alberto von Millen, reumatologista, que foi meu colega de piano, Luiz Brandenburgo, cardiologista, Luiz Guedes, psiquiatra, a Linda C, pneumologista, a turma mais antiga, a Léa, minha irmã, de Alcov, estudou piano há muitos anos, a Carla Vanin, também foi minha colega de piano, a Lélia Araújo, endócrino, eu não sabia que o Rogério Friedman tinha suspendores musicais com instrumentos de cordas, como ele disse que toca qualquer um. O Roberto Sidon, célebre pianista recentemente falecido, foi até o 5º ano da Faculdade de Medicina aqui. O Jorge Antoniazzi, da cirurgia. O Jair Ferreira, o Francisco Veronese, da Nefro, piano. O Marco Antônio Botti, saxofone. Paulo Amaral, percussão. O Gilberto Schwartzman, no piano. O Luciano Goldani, no saxofone também. Enfim, eu posso estar omitindo nomes, vocês devem conhecer. O Arthur Nestrovski, que foi meu colega, hoje é diretor artístico da OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Marcelo Gershel, que foi meu colega no departamento, psiquiatra. E eu tenho um colega médico também, que não foi daqui, que é o Wilson Galvão de Oliveira. Então, o nosso departamento de música tem 3 médicos. Então, esse é um convívio bastante comum. Médicos se interessam, a medicina é uma atividade essencialmente humanística e por isso tem essas relações filosóficas. Né? Tanto é que eu trouxe um slide próximo. Essa é uma orquestra filarmônica de médicos. Nenhum deles é músico profissional. Tem alguns músicos profissionais, uma minoria. São todos médicos do Hospital Albert Einstein, de São Paulo. Essa orquestra existe há 20 anos. Eles fazem apresentações regulares. Me surpreende, porque a gente encontra essas associações de médicos, músicos, tem na Europa, tem nos Estados Unidos. Na Johns Hopkins, onde eu fiz o doutorado, tinha, além da escola de música, uma sala com uma temporada regular, que era muito difícil da gente conseguir. Era uma fila enorme para se apresentar na sala principal de concertos, várias salas. Uma das salas tinha um piano, né, e era uma fila muito grande para a gente poder se apresentar na Faculdade de Medicina da Johns Hopkins. E assim vai, existem várias, na Stanford tem uma sala de concertos, e vamos lá trabalhar. Música no ambiente médico tem várias aplicações nessa minha revisão. Muitos falam sobre o estudo e as habilidades cognitivas sendo aumentadas e incrementadas através da audição de música. Eu lembro, já no meu tempo de estágio de cirurgia, e tem vários exemplos de cirurgiões que usam música, algum determinado tipo de música para trabalhar na sala de cirurgia. O uso, por exemplo, para pontes de comunicação entre segmentos sociais, que pode ser importante, por exemplo, em medicina social, a criação de jingles que veiculem, por exemplo, música que seja fácil de memorizar, que tenham certas recomendações que sejam importantes na prevenção de doenças, e assim existem vários desdobramentos disso. Do ponto de vista da sociologia, dessas vantagens do próximo slide, André, por favor.
Primeiro, essa paixão por arte, né, em geral, a música é uma delas. Né, existem já os hospitais em Porto Alegre começam saraus de literatura, né, sarau de poesia. A Conceição está fazendo apresentações musicais, o Mãe de Deus tinha uma série, o Moinhos de Vento. A população, a equipe de saúde começa a abrir as possibilidades que não retiram o foco do trabalho médico, né, o trabalho na pesquisa em saúde e o atendimento, mas que podem humanizar mais e dar mais estímulo ao trabalho coletivo. O que é interessante numa atividade como o coro, por exemplo, ou mesmo da orquestra lá como em São Paulo, é que eles estão fazendo arte, tem uma necessidade de se organizar, planejamento, a atividade é coletiva, tem uma hierarquia funcional que é absolutamente musical. Aí tem o residente, é o regente da orquestra, e o chefe da equipe senta lá no último violino. Né? Tem esse aspecto dessa rede social modificada. Né? E uma vantagem que é o evento promocional da instituição. Então a instituição ganha espaço de mídia, porque está fazendo arte, então vai na programação. A Orquestra Filarmônica de Músicos tem feito apresentações em vários fóruns, não só dentro do hospital, inclusive angariando fundos para causas beneficentes, para fundos de pesquisa, etc. Seguinte. Músicos agora sendo os pacientes, né? Quais são as lesões mais comuns que afligem? Por que elas nos afligem em especial? Porque até então, pelo menos no nosso meio, não existe ainda um número suficiente de casuística de músicos que representam pacientes que são acometidos por lesões que, do ponto de vista médico, são comuns, LER. Mas LER para alguém que digita no computador é uma coisa, LER para quem toca um instrumento é outra coisa. Né? A ansiedade de performance, que surge muito, pressão de memória ou repertórios novos que uma orquestra como o OSPA, por exemplo, cada semana um repertório novo, eles ensaiam, estão na rua tocando, e isso representa um estresse que a gente nem imagina. Problemas mecano-posturais comuns, né? E os casos que não são tão frequentes, mas acontecem muito entre pianistas e violinistas, as famosas distonias focais, tem aquela briga se é central, se é periférico. A distonia focal são movimentos involuntários, são contrações, espasmos musculares focais que podem acontecer num dedo ou na mão. É mais ou menos o que aquele pianista regente hoje tem, né, em parte por trauma do nervo cubital do ulnar, o João Carlos Martins. E há necessidade de que esse conhecimento seja multidisciplinar, né? Médico, fisioterapeuta. Felizmente nós temos uma fisioterapeuta agora em Porto Alegre que tem curso na Alemanha especializado em músicos, né? Então os músicos estão invadindo o consultório dela. A musicoterapia também lida com isso, e a psicologia. E existe literatura especializada há mais de 20 anos, né? Tem periódicos sobre Performing Arts Medicine e outros, tem vários, mais de 2, 3, específicos só sobre problemas de músicos. Tem uma clínica montada na UFMG, inclusive eu estava na banca desse médico, músico, que fez uma tese sobre as lesões em músicos, e eles têm uma clínica de atendimento para músicos dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Próximo. A questão assim como nós tivemos medo daquela água depois de ouvir música, na Universidade de Londres, um departamento de psicologia, chefiado lá pelo Simon Moore, fez um estudo sobre direção perigosa. E eles testaram a condução de veículos em estradas e viram que havia uma diferença significativa entre indivíduos que ouviam música. Se vocês estão pensando que era só Nirvana, né, heavy metal, eram coisas do tipo esta.
Tá? Então havia um número bem maior de veículos que estavam ouvindo essa música. Eles estavam andando com uma velocidade acima da que eles tinham antes de ouvir a música, e as manobras eram mais intempestivas, o uso dos freios era muito mais súbito. Então a música impulsionava, e eu escolhi essa sinfonia em dó maior porque a pesquisa tenta correlacionar a batida básica da música com a frequência cardíaca e recomenda, talvez fosse importante que a música tivesse uma frequência que não superasse a frequência cardíaca basal do indivíduo, né? Porque isso impede. O Michael Phelps ouve música muito estimulante logo antes de entrar na piscina na competição. Ele entra com fones de ouvido, e ele está ouvindo uma música que induz um rendimento maior para ele. Não, a música aumenta a frequência cardíaca. Tem músicas que aumentam a frequência cardíaca e tem músicas que diminuem a frequência cardíaca, inclusive. Então, já pensou se o laboratório descobre isso? Vai querer... Vamos querer vender música em cápsulas. Bom, então, música em coadjuvante terapêutico. Então, vários desses estudos, e depois eu fiz uma lista, uma bibliografia, quem tiver interesse pode me contatar, mas tem vários estudos feitos por centros que a gente... Stanford, Mass General, eles estão estudando isso, não é uma chutação, não é efeito placebo. Então, tem um estudo interessante sobre pós-operatório, em comparação com pacientes que ouviram um determinado tipo de música versus os que não ouviram. E tem, claro, esses estudos vão ser replicados, você sabe isso melhor que eu. Mas não houve uma diferença no nível de dor, de acordo com os pacientes, mas houve um menor uso dos analgésicos extra prescrição fixa de analgesia. Então, isso poderia significar um avanço, implicações para a terapia intensiva, para as salas de recuperação, em termos de diminuição de dose. Existem práticas de música que podem ser feitas até à beira do leito, né? Para aqueles pacientes que não têm condições de vir aqui, assistir uma série musical, e alguns médicos, e por isso há essa interação entre musicoterapeuta, essa interdisciplinaridade, no sentido de não só da atuação do especialista, mas da construção de um conhecimento novo, que é, por definição, que é a interdisciplinaridade. Não é só um mosaico que um não se mistura com o outro e acabam fazendo um todo, mas é a construção de um conhecimento novo. Então aqui eu vou adentrar um pouquinho no campo da musicoterapia para mostrar um pequeno excerto de um vídeo numa clínica de reabilitação neurológica. We've seen people grow in confidence and look forward to singing rather than holding back. As people are always surprised, they think they can't do it. They think if they can't speak, then they can't sing. But there's a part of the brain that holds the lyrics of songs meshed in with the melody, which is a totally different part of the brain that holds language. So they surprise themselves when there's a familiar tune and they start singing the lyrics. You can see the confidence in their eyes and the surprise and the wanting to do more. Yes, definitely. yes. That's really good. Yes. It's so good for speech, and also it brings everybody together, doesn't it? Yes. And you meet loads of people. Yes. It's improved his speech and his level of sound. Yes.
around the world in 80 days. Okay, you did this with some friends? Or? Yes, yes. One of us? Esse paciente é afásico, né? Agora disfásico severo, não fazia expressão, e há vários grupos de coros formados por pacientes que têm afasia, porque a área, para quem não entendeu aquele sotaque britânico dela, a área do cérebro que guarda as informações sobre a melodia, sobre a música, não é aquela área que foi perdida na lesão, que comanda o centro da linguagem. Então eles conseguem acessar a linguagem através da música. Se não me engano, um dos estudos pioneiros é da University of Reading, na Inglaterra, onde eles têm um coro já atuante há bastante tempo de grupo de afásicos. Então aqui, na verdade, eu estou concluindo a minha passagem pelo Louvre, agora o ônibus já está saindo pela porta de trás, nesses poucos minutos, para que vocês tenham uma ideia, né, dessas pinceladas sobre essas diferentes relações, as diferentes interfaces da música com a medicina, tanto do profissional de saúde atuando como músico, amador, incentivando a formação, a atividade musical e artística no seu ambiente de trabalho, assim como a música pode oferecer também uma ferramenta, além de humanizadora da instituição, também de uma ferramenta coadjuvante, talvez, né, em várias áreas onde ela tem sido sistematicamente estudada e empregada. O Dr. Nazi tinha me pedido para tocar, como não tem um piano ainda, e eu não queria que a fundação gastasse com o aluguel de um piano, não, a fundação economiza para comprar um, para poder permitir a atividade não só do piano. É importante porque vai permitir a atividade de vários músicos, né, que usam o piano não só como solista, mas o piano que está acompanhando coro, canto, cordas, sopros, enfim, uma atividade musical sem piano é muito difícil. Então, ele pediu que trouxesse um vídeo. Eu não trouxe um vídeo, mas eu trouxe um CD que ganhou o Prêmio Açorianos em 2011. Eu e a minha colega lá do pós-graduação, Cristina Taparelli, que é o CD Maravilhas. E aí eu escolhi uma faixa em que é desse conjunto, uma suíte, que é uma obra 2 pianos, que a gente vai ouvir agora.
Alô? Boa tarde. Impressionante. Quero agradecer primeiro o convite. Obrigado, Ney. Eu e o Ney não nos conhecíamos, apesar dos dois terem uma origem musical. E nos falamos pela primeira vez no telefone ontem. E ele falando um pouco das intenções de como ele preparou a apresentação. Foi impressionante não só o contato dele com a minha atual orientadora, mas o conteúdo. Ele realmente agora está me passando o bastão. E vocês ouviram o Ney trazendo vários exemplos da música sendo usada como um coadjuvante, como um meio, como uma ferramenta. E eu iniciei o meu interesse por musicoterapia. Eu tenho um grande interesse por arte, um grande interesse por música. Eu sou de origem violonista erudito. E por psicologia, adoro psicanálise. O meu início foi unindo todas essas áreas. Quando eu estou na faculdade, no IA ali, desço no hall, tem um convite convidando um professor de música para trabalhar com pessoas com autismo. Fui, não me perguntem movido pelo quê, fui. Porque eu, na época, em 91, absolutamente ignorante sobre autismo. Não se falava, hoje se fala em TEA, transtorno do espectro autista, mas era autismo. E eu fui conversar e disse, olha, eu sou músico, dou aula de violão e tenho maior interesse, mas para mim o autista faz flapping, gira prato. Não, vamos começar a trabalhar e vai ser supervisionado. Faz 22 anos que eu trabalho com essa população, com todo o transtorno do desenvolvimento, e sou fissurado. E entre as vários elementos assim que aprendi, eu acho que essa experiência inicial, que iniciou com uma total ignorância, foi decisiva na escolha das minhas especializações. E agora eu quero convidar vocês nem me passo o bastão do entendimento da gente sobre música como ferramenta. E o que significa isso? Década de 90, eu começo a frequentar congressos de musicoterapia, nós totalmente influenciados pela psicanálise argentina, pela musicoterapia argentina. Então visualizem, eu acho que isso é claro para vocês, uma díade, terapeuta-paciente, e a música sendo usada como meio. E meio para quê? Para expressão, meio para esse paciente cantar, meio para esse paciente usar tambores de uma forma de melhorar sua comunicação, etc, etc, etc. Eu acho que é mais claro. Estou estudando na minha especialização 4 indivíduos com autismo. E não é o que eu vejo. Eu não vejo música como meio. Eu me vejo como meio. Deixa eu mudar o ângulo para vocês agora. E eu acho que essa é a nossa sintonia. Como músico-terapeuta, e só assim, sublinhe algo. Eu não estou falando, não posso falar por todas as musicoterapias que hoje existem. A gente, felizmente, tem uma grande variedade de trabalhos com várias populações, várias demandas e várias filosofias. Estou trazendo, só posso trazer a minha. E o início da minha é essa mudança de ângulo. Música não é meio, também é fim. Um indivíduo adolescente, um jovem adulto, chegava para mim. No meu estudo ele escolhia, quando ele estava muito agitado, chegava às vezes do consultório chutando cadeira, a canção Queixa do Caetano. Há uma escuta, acho que simplória, a gente poderia pensar, está se queixando, canção queixa, encontra na letra. Não é isso, né? Escolhi a canção queixa, e canção não é só letra também, é outro erro que a gente vê, que está cantando isso. Não, ele cantou uma canção, ele não falou. Ele escolheu uma canção onde tem melodia, harmonia, ritmo e também tem letra. Canção queixa. De 8 vezes que ele escolheu a canção queixa, em 7 ele chegou agitado no consultório. Ele chegava para mim, a gente sentava em semicírculo, ele ia para trás do semicírculo, fazia pequenos círculos que eu não entendia naquele momento, que eram movimentos só estereotipados, eram movimentos que ele fazia com a canção queixa. Em determinado momento ele voltava para mim, olhava para mim e disse, muda o ritmo. O ritmo para ele era harmonia. Então eu subia o tom da canção e ele voltava para lá, fazia um pouco mais de movimento, terminava a canção e ele sentava. Era muito palpável para mim, em termos de sentimento, que a ferramenta ali não era a canção queixa, era o terapeuta.
eu me preparava para estudar, fiz 7 anos de Aliança Francesa, me preparava para ir para a Sorbonne, pelo interesse em psicanálise. O que eu entendia? Aí que tá, aí entrei num conflito. A Sorbonne iria me ensinar a melhor usar a música como ferramenta. Ainda hoje é muito forte. E sublinhem, não tem um erro nisso. Só que não é o que eu via. Eu não via a música só como ferramenta. O leste americano, especificamente a Universidade de Nova York e Temple, estavam interessados em música como fim também. Então eu fui para lá. Pode passar. Eu trouxe esse slide, um dos objetivos é para vocês notarem um marco no início, assim, na origem da musicoterapia. Década de 40, meados da década de 40, pós-Segunda Guerra, mas a primeira associação forte, a National Association of Music Therapy, de 50, e em 71 a AAMT, e elas se fusionaram, pode passar, na que hoje é a AMTA. Aí está o site, caso vocês queiram ter mais contato. Depois eu vou passar meu e-mail no final. Essa é a nossa mãe, assim. A gente tem várias associações pelo mundo, mas a AMTA é muito forte. O Journal da AMTA é de 64. Ele ainda é uma grande referência. Ele tem um enorme impacto. Mas cuidem que por isso que eu abri com essa minha fala, na definição da AMTA, sintetizada, não trouxe toda, ela continua dizendo que o musicoterapeuta ajuda o indivíduo a trabalhar, a facilitar ganhos em termos físicos, cognitivos e emocionais. E eu quero acrescentar, isso é muito novo, é muito moderno que eu vou falar, trazendo recentemente da Temple, também fins, também objetivos musicais. E com isso eu estou dizendo que no nosso consultório, alguém que melhora a música se melhorou. E alguém que se melhorou, melhora a sua música. Eu dou uma pausinha só para a gente refletir. Um objetivo musical para uma família com todo o conforto, eu digo, melhorou, está tocando melhor pandeiro. Eu dou aula de pandeiro? Não. Eu dou aula de violão? Não. Mas eu noto que o tambor melhorou. Ele melhorou. Ele está mais organizado, ele está mais comunicativo, ele está mais ordenado. Mundo interno mais organizado. Se o tambor melhora, provavelmente eu posso ter, não tenho receita aqui, mas eu posso ter um olhar diferente, eu posso ter um corpo diferente, eu posso ter um indivíduo sendo mais motivado e mais convidado a trazer a fala, caso ele não seja verbal. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês esse outro ângulo, que eu achei quando o Ney me convidou para 30 minutos, eu gostaria de a gente, vamos fazer workshops aqui, da gente poder falar mais. Em 30 minutos, eu acho que a minha grande contribuição para essa audiência é tentar trazer esse outro ângulo, essa outra perspectiva, que é a da música não só como ferramenta. Pode passar. Eu fiz, por conta do doutorado, eu fiz um estudo com o clínico brasileiro, musicoterapeuta clínico brasileiro, e trago para você só esse slide da parte demográfica do meu estudo, que eu perguntei para os clínicos com que população trabalhavam e obtive essa resposta. Apesar da minha amostragem não ter sido tão significativa, fecha com a literatura. O mundo está muito focado atualmente, acho que até porque ficou mais claro o diagnóstico de autismo, do transtorno do espectro do autismo. A literatura tem trazido cada vez mais textos, publicações sobre a aplicação da música com TEA. Pode passar? Eu quero convidar o Otávio agora, que é um menino de 9 anos agora, começou em musicoterapia o ano passado com 8, e eu trago o Otávio pelo seguinte. O Otávio é um menino que é não verbal, ele tem TEA, com muito movimento repetitivo, vocês vão vê-lo fazendo isso, movimentos estereotipados. Consequentemente, certamente não é novo para vocês, um menino com essas características, ele tem muitas dificuldades em todos os sistemas, onde comunicação onde interação é demandada, onde comunicação é demandada. Ele chega em musicoterapia porque o neurologista nota que tem um interesse pela música, os familiares notam. Quero mostrar para vocês a sessão 37 do Otávio, e eu até vou pedir para depois se repetir, que o Otávio chega, eu trabalho sempre com coterapia,
Eu e meu coterapeuta notamos onde é que o Otávio se posicionou, na sessão 37, e esperamos. Vamos lá? Não, tem que voltar. Só clicar em cima. Volta. Pode pôr. Dá um pause. O Otávio cantou, gente, Fá sustenido, Lá e Ré. Tríade perfeita de Ré maior. Mas ele não se comunica verbalmente. Na frente dos dois terapeutas, um com violão no colo e o outro com teclado, apostos. Vocês notam que a gente deixou o Otávio num silêncio. Onde é que tu tá? E ele canta a tríade perfeita de Ré maior, nos indicando que está em Ré maior. Vamos lá. Pode, play. Aí nós tiramos Ré maior, detectando. E começamos a oferecer esse território tonal para o Otávio em Ré maior. Nós não dividíamos esse sofá. Se aproxima de mim e vai tocar no violão. Diminuir os movimentos estereotipados. Toca no violão. Ele deitou no sofá, eu me retirei com o violão e o tecladista usou só a mão esquerda para fazer o fechamento da sessão. Super importante aqui nesse caso, poucas sessões antes, ele não dividia o sofá comigo. Eu era podia ser tirado a pontapé, ele realmente ficava bastante desorganizado em dividir o sofá comigo. E aconteceu isso. Isso, voltando um pouco ao Otávio, o pai me comentava que uma vez a avó sentou no banco do carro e foi tirada a pontapé. E isso levou a família, de repente tem que pensar num carro maior, mas realmente a gente não pode ir para um ônibus daqui a pouco, porque a rigidez do Otávio não permitia dividir espaço algum, né? E acho que, entre outras, claro que não é só a música, mas entre outras, esse tipo de intervenção, na minha forma de entender, ela flexibiliza essa rigidez também da pessoa com TEA. Eu em Nova York conheci esse filósofo da música, infelizmente não sei se o Ney conhece, eu na minha formação em música não tinha sido apresentado, que é o Victor Zuckerkandl. Ele é austríaco, mas trabalhou a vida inteira nos Estados Unidos. E o Zuckerkandl trouxe um conceito que para mim foi super importante, assim, me fez melhor entender esse menino que eu tinha estudado na especialização, de que, na verdade, todo ser humano, sendo ser um homo sapiens, é ser um homo musicus. E isso significa que nós somos seres musicais. Eu canso de ouvir, eu fui concertista, o Ney deve ouvir isso 500 vezes. Cada concerto eu ouvia, as pessoas me diziam, adoraria ter sido violonista, adoraria tocar violão, adoraria cantar. E por que não começa? Por que não canta? Não, é o meu irmão que é músico, meu irmão é musical. Eu não sou a musical da família. Isso, certamente, muitos de vocês, inclusive, devem pensar. E se não pensam, já ouviram. E não existe isso.
Não existe isso. Aí o cara pensa assim, mas, pô, eu tentei tocar violão e não conseguia. Eu tentei ser nadador, fui medíocre. Mas tentei mesmo, até os 14 anos, fui para o Campeonato Brasileiro, fantasiei com Olimpíadas. Não, eu tenho bíceps, tô sempre ok, treinava 2 vezes por dia, não tive condições para ser um nadador olímpico, mas nado. É isso que eu quero dizer. Somos seres musicais, daí a sermos Mozarts tem uma distância, né? Tem dedicação, tem habilidades, aí eu acho que, né, várias outras características que nos fazem ser melhor ou pior músico. Mas a base é essa. Eu vejo em 22 anos de trabalho com qualquer tipo de transtorno neurológico e transtorno do desenvolvimento, eu não vi até hoje um ser amusical ou amúsico. Nunca. Já vi gente afinando mais, afinando menos. E infiro que a afinação é muito mais emocional do que fisiológica. Então, ser um ser musical, ser um ser humano significa ser um ser musical. Essa é uma base filosófica para mim, né? E um colega meu de São Paulo agregou nessa base filosófica algo que eu uso, acho bem bacana. O que ele pensou é que, e daí, né? Ser um ser humano é ser um ser humano, é ser um ser musical, e fazemos o que com isso? Eu entendo que ser um ser humano e ser musical e passar por um processo de educação musical e um processo de musicoterapia nos faz não só aprendermos a tocar piano, aprendermos a tocar violão, mas me integra, me exercita na minha musicalidade, que é mais uma característica humana de se integrar no mundo. Acho que todo mundo deveria, eu aconselharia todo mundo a fazer aula de música, quando pequeno, ser estimulado musicalmente, não necessariamente para ser músico, mas para fazer uma inserção, para fazer um exercício, assim como a gente põe alguém na natação, para fazer um exercício criativo, um exercício na sua musicalidade, que é essa habilidade, e amanhã o cara vai ser um advogado, eu espero, mais poroso, mais criativo, mais flexível, tudo que a musicalidade exercitada pode nos oferecer. Essa é a base do meu trabalho. Trabalho com pessoas com muito comprometimento, muitas vezes. É uma patologia, é uma síndrome bastante séria. Estou falando com médicos, estudantes de medicina aqui. Mas eu vejo sempre um enorme potencial. Sempre um enorme potencial. Quero apresentar vocês para o Léo. O Léo é um homem hoje, com 42 anos, com síndrome de Down. E trouxe o Léo, porque o Léo, eu só vou ver 2 momentos, a abertura da sessão do Léo. O Léo está comigo há 15 anos. E o fechamento. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Assim, de novo, no sentido de contribuir com outro ângulo, aquele que eu pretendia trazer para vocês, que não é só a música como meio. Mas o Léo tem muita dificuldade de expressão. E se criou, eu, a coterapeuta e ele, uma música inicial que se chama Novidade, onde essa música tem um tema. E esse tema de novo, pensem no Otávio, permeia o nosso início. Ele dá uma sustentação, uma continência a esse início. Onde a gente convida o Léo a contar a novidade da semana, novidade, enfim, o que ele quiser falar. E depois o fechamento, onde a gente canta os 3 terem estado juntos. Não é uma regra isso, mas para o Léo é uma estratégia que a gente usa. E vocês vão notar aqui os finais de música, prestem atenção nisso, os finais de música, quando o prato pode, quando o violão começa a fazer arpejos mais tensos, ou a gente usa acordes de maior tensão, vocês vão sentir isso, que é o fechamento. Notem como o corpo dele responde, notem como o braço dele responde. A gente muitas vezes não precisa dizer, estamos acabando, vamos finalizar, vamos juntos. A gente usa estratégias dentro da música que vão facilitar esse movimento. Esse é o tema que dá continência para esse início. Viram como ele bateu o prato dentro, seguindo o tema? Você
esquema passando do teclado para o violão. Foi lá fora, foi pro sítio com o pai. Foi lá fora do sítio. E o que fez lá no sítio? Dá um pause. Vocês percebem o volume que ele está usando no controle de força? Esse cara no início, óbvio que a baqueta saltava da mão. Ele está escolhendo timbres e depois ele muda timbres, faz outro planejamento para o término da canção. Então o volume é super importante. Se ele decidisse tocar com muita força, não existe relação. Ele está fora, está sozinho, está isolado. Mas ele está controlando força para estar com a gente. E olha o pulso, olha o tempo dele. Aquilo que eu falava. A música desse cara está indicando que esse cara está bem. Para terminar, ele diz: tensionei com o violão. Ele segura o prato para terminar a música. Esse é um esquema que eu construí agora na Temple, assim. O início sempre o objetivo é engajar o indivíduo na experiência sonoro-musical. E aí, muitas vezes, a pessoa traz um CD, traz um DVD. E como nós somos músicos também de origem, eu acho bem interessante a criança vir com DVD, porque é o que ela tem de casa. Ela nunca viu o meu consultório, nunca viu aqueles instrumentos, nunca me viu. Vem com um DVDzinho, sai do carro da mãe agarrada no DVDzinho. A gente abre o laptop, põe o DVD e fazemos uma sessãozinha de cinema. Cinema agora, sei que... O que a gente ouve, eu posso pegar o violão, porque somos músicos, já começamos a tirar na hora o teclado e o violão, e a gente pode, pouco a pouco, já às vezes em sessão 1, fechar o computador, e aqui já não tem mais computador, tem interação. Mas quem está junto conosco, quem está agora dando continência para aquela ansiedade inicial, é talvez Michel Teló, é talvez Xuxa, ou o que for. Michel Teló, não, nas brincadeiras. Isso é um mito, assim. Como músico terapeuta, uma vez, eu não discuto isso em Facebook, mas uma vez eu quis discutir quando alguém começou, porque o funk, não sei o que, e a gente tem uma origem erudita, não sei o que. A musicoterapia me ensinou isso, sabe, que não existe música ruim. Se um grupo de pessoas elege ou cria um estilo musical, e esse estilo musical ele conduz um grupo de pessoas, está fazendo bem para a saúde dessas pessoas. Aí eu acho que cabe a gente, como apreciadores e consumidores de arte. Eu posso entrar, eu entrei 500 vezes no MoMA e vi uma tela em branco com plástico queimado. Para mim não fala. Para mim não fala. Que nem diz o meu pai, na Bienal Fuca, com caco de vidro estragaram o Fuca. Mas é gosto. É gosto, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado para isso. Não é arte, isso não é arquitetura, isso não é... né? Eu acho que o funk, só para finalizar, acho que o funk é um movimento, um estilo que nasce de um grupo de pessoas. E é interessante que a história do samba é parecida, né? Quando daí a classe A começa a usar o samba, quando Vila Lobos começa a valorizar a Pixinguinha, aí fica uma coisa bacana. Hoje samba é inegável. Ninguém questiona o samba. Então acho que a gente tem que realmente se despir de preconceito e entender que se algo está nascendo de uma cultura, esse algo sob a escuta, a partir da escuta de um musicoterapeuta, está fazendo bem para a saúde, está sendo super necessário para esse grupo de pessoas. Então aqui é muito comum a gente usar técnicas de improvisação, de recriação. A gente recria músicas a partir de um CD, bonecos. Um menino porque a gente sempre que a música é sempre legal, não é?
tive um menino de 5 anos, que a sessão começava às 9h30 da manhã, e ele chegava muito resistente à bateria, a pandeiro, a escutar o violão, muito resistente. E eu comecei a estudar a técnica de boneco, de manipulação de boneco. E montei um pequeno palco de bonecos. O meu coterapeuta, quando ele chegava, ia para trás do palco. E nós fizemos maquetezinhas de edifícios, vocês vão ver aqui. O boneco é o Fulgêncio, um baita coterapeuta. E o menino não me deixava, claro, 5 anos, resistente, se adaptando no processo, não me deixava tocar. Mas, para acordar o Fulgêncio, ele me deixava segurar no colo. Porque ele sabia qual era o edifício ali no palquinho de bonecos que o Fulgêncio morava. Era o meu coterapeuta já vestido de Fulgêncio. E então eu segurava no colo, o levantava, ele ia até o edifício do Fulgêncio, uma maquetezinha, tocava na campainha, o Fulgêncio acordava, e o Fulgêncio pedia: vocês poderiam tocar aquela música que eu ouvi na semana passada e tal. Então o Fulgêncio o estimulava primeiro, aí o meu coterapeuta tirava o Fulgêncio e vinha tocar piano. O Fulgêncio o convidava, pedia e o estimulava, motivava para se inserir na música. E a partir da música, eu tenho visto na minha experiência clínica a criação de canções, a gravação de CD. Hoje a gente tem um estúdio que a gente leva para o consultório. Então, com Macintosh, com microfone profissional, a gente monta um estúdio e algumas das criações viram um CD. E é muito bacana porque isso expande o consultório. Daqui a pouco está a mãe dizendo: não tira o CD de dentro do carro. Mas o CD quem canta é ele. São criações do trio terapêutico. Na escola todo mundo conhece as canções que o menino, e o menino com terra, criando, compondo, tendo CD na mão. Bacana, com inclusão, né? Estude música, porque, de novo, né, inclusão não é depósito, inclusão é o potencial desse indivíduo sendo inserido e também voltando, quer dizer, as limitações, dilui em frente ao olhar do outro, quando esse cara também mostra, só que apesar de terra, eu sou compositor. Estúdio musical, a gente faz trilhas, e eu criei em um grupo de adultos, eu criei um grupo de teatro, só com pacientes com algum tipo de necessidade especial. Isso nasceu de uma demanda de um grupo que eu estava trabalhando de adolescentes, e eu comecei a notar que um personagem interagia com o outro, uma canção daquele personagem interagia com a canção do outro personagem, e eu comecei a escrever histórias baseado nesses personagens. E a gente começou a ir para teatro em Porto Alegre. Isso deu tão certo que em 2001, quando eu abri o centro, eu criei uma companhia amadora de teatro, chamada Companhia Teatro Intri, e que hoje tem 8 jovens adultos, todos eles, a maioria com transtorno do espectro autista, e eu acho que são os orgulhos da minha vida, assim, porque eu realmente acho que ali aparecem histórias muito legais, e um complexo de canções, de composições e de criação que é apresentado. Eu acho que é uma inclusão muito bacana, porque a sociedade é convidada a ir assistir essa criação, e quem está na luz, né, as estrelas, são aqueles que estão pedindo passagem para serem incluídos na comunidade. Pode passar. Esse é o Fulgêncio, só para vocês conhecerem, porque eu ia falar um pouquinho dele, é super simpático. Ele é o prefeito da cidade dos bonecos, aí ele está atrás do edifício onde ele mora. E aí que o menininho ia buscá-lo, e aí o Fulgêncio motivava para entrar na música. Eu trouxe um clipe de 10 minutos, não vai dar tempo, é óbvio, do teatro. Fica para uma próxima. Pode passar? Pode passar. Muito obrigado, gente. Queria abrir para perguntas. Pedro. Obrigado, parabéns pelas separações. A minha dúvida é sobre esses meninos que têm esses transtornos. Eles se vê que eles aumentam a performance, e aí eles se integram mais durante o ato, mas fora dele eles passam a ter uma melhor, como se mede isso, como é que eles ficam fora da terapia? A gente tem na literatura, vamos pensar assim um pouquinho de como se mede. A musicoterapia hoje está com 2 focos bem fortes assim, de investigação. Um quantitativo, né, e o outro qualitativo. E eu te diria assim, saio da tempo agora nessa discussão. A gente está, se vocês tiverem interesse, até tem algumas publicações do Cochrane Database, né,
mas a gente está muito sofisticado em qualitativo, assim, com designs como arts-based design, designs naturalísticos, naturalistic inquiry. Então, o medir é muito relativo, né? Nos casos que eu trouxe, assim. O que a gente vê com o Otávio, por exemplo, se faz muito seguido rounds, né? Onde toda uma equipe, são 10 profissionais trabalhando juntos, a gente pode inferir que essa capacidade, ou pelo menos, eu posso chegar no último round eu mostrei essa vinheta clínica, colocando para a equipe, me parece, com esse comportamento, que ele é um guri que não tem dificuldades de estratégias comunicacionais. Mas ainda o comportamento está, muitas vezes, atrapalhando. Por que ele não chega e canta para mim? Por que ele chega e procura um instrumento para estimular o isolamento? Então, é difícil medir se esse resultado aqui vai para frente, realmente vai sustentar uma diminuição de estereotipias. Não, no caso dele, a gente nota que nesse quesito a gente está andando de lado. É difícil te dizer exatamente onde, mas o que a gente vê, feedbacks de família, feedbacks de equipes, feedbacks de escola, é que aparentemente vai se tornando um indivíduo mais flexível em termos de possibilidades de interação. Bom, pessoal, dizem que a música é um instrumento que a gente usa quando a gente não consegue expressar em palavras aquilo que não pode ficar em silêncio. Queria agradecer a todos, a presença especial do André e do Ney, pela brilhante ground. E eu acho que ficou a ideia de que nós temos que ter piano no hospital e que nós temos que trazer vocês para trabalhar conosco. Muito obrigado.